Vamos começar muito bem hoje falando com a doutora Larissa Pereira sobre a síndrome de HELP. Já ouviu falar dessa síndrome? Então hoje nós vamos saber mais sobre ela. Tudo bem, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda aqui com a gente. Obrigada. Doutora, as mulheres brasileiras são ótimas mães, né? Que são umas leoas, né? Mas às vezes falta um pouquinho de orientação na gestação. Vamos falar um pouquinho dessa síndrome de HELP e como evitar a pré-eclâmpsia, que é essa pressão alta, né? Durante a gestação. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, primeiramente, falar sobre a pré-eclâmpsia, ela é uma doença, uma patologia que ela pode ocorrer nas gestantes após 20 semanas de gestação. Pode cursar, né? Cursa com aumento da pressão arterial, uma pressão acima de 14/9, presença de proteína no exame de urina e pode ter lesão de órgão-alvos, que nós falamos, como o fígado, o rim. E como que ela vai perceber isso, né? Os sintomas que ela vai ter são uma dor de cabeça persistente, severa, que não passa, que não melhora. Às vezes ela vem junto com uma dor no estômago, e aquele inchaço que começa a aparecer repentinamente após 20 semanas de gestação, tanto dos pés como da face e das mãos. O inchaço é mais difícil, né? Porque às vezes a mulher pode estar inchada, mas não está na pré-eclâmpsia, né? Sim. Identificar. Aí o estômago também engana porque a mulher tem muita azia. Né, por conta dos hormônios. Então, essa dor de cabeça seria o efeito colateral, o sintoma mais claro que talvez essa pressão esteja alta. Tá grávida, tá com dor de cabeça, vai investigar. Sim, começa, né, dar uma olhada na pressão, ver o valor que essa pressão já pode ver em casa mesmo? Pode ver em casa. É indicado então que a grávida tenha um medidorzinho simples em casa de farmácia? Sim, não tem problema. E de preferência aquele que tem um manguito, que vai direto no braço. Melhor do que o de pulso? Melhor do que o de pulso. Tá. Ele é mais fidedigno, fica essa dica para as mulheres aí. E se a mamãe tiver com pré-eclâmpsia? Precisa se desesperar? Quais as preocupações e cuidados? Ela tem que... É um pré-natal de alto risco, que nós chamamos, né? E ela vai precisar de uma constância nos pré-natais, nas rotinas mais constantes. E seguir as orientações, né? Questão da dieta, uma alimentação hipossódica com menos sal, fazer os controles da pressão, que é muito importante, evitar de ver essa pressão arterial quando ela acabou de tomar café da manhã ou quando ela se movimentou, deitar, esperar uns 10 minutos para aferir, tomar as medicações corretamente e os fatores de risco também controlar, né? Como a questão da obesidade, a questão de diabetes mellitus-gestacional, se ela tiver também, para evitar que isso piore o agravamento da doença também, e ficar de olho nos sinais de alerta também, que podem sim também ter sinais visuais, como discotomas, que nós chamamos, que são pontinhos brancos ou alterações visuais, junto com a dor de cabeça intensa, são sinais de alarme sobre a pressão alterada. E quais os perigos da pré-eclâmpsia na grávida? Quais os riscos? Para a grávida, ela tem um risco de evoluir para uma convulsão, né? Dela ter um acidente vascular encefálico e de fazer um descolamento prematuro de placenta, né? Que leva ao parto prematuro também. E um quadro de insuficiência renal e hepática. Mas ele vai depois se estabelecer mesmo depois do parto? Depois do parto, a gente espera que tudo isso regrida. Esses são os sinais que podem evoluir durante a gestação. Tá. Então precisa ficar muito atento. Então a grávida precisa tomar muito cuidado com a ingestão de sal, açúcar, cafeína. Tudo isso vai interferir nessa pressão, né? Sim. E aquelas pacientes também que estão grávidas pela primeira vez, sim, ou que a mãe teve um histórico de pré-eclâmpsia, ou a gestação de gêmeos, trigêmeos, são gestações e pacientes novas também, com menos de 18 anos, ou com mais de 35 anos, elas têm um risco aumentado para desenvolver a pré-eclâmpsia. Ou muito novinha, ou aquelas que já passaram dos 35. Agora, o que é a síndrome de HELP, doutora? A síndrome de HELP, ela é uma complicação, ela é uma evolução da pré-eclâmpsia. Aí você trouxe aqui até um bebezinho.
Sim, Com o isso. cordão umbilical? Sim. Ai, que bonitinho. Aqui é a placenta? Isso, aqui é o saco, né? Ah, Que fica tá. o saco gestacional, que é a bolsa, né? Onde que ele Ah, fica tá. envolto dos líquidos. E aí eu tirei ela só para fazer e mostrar melhor da questão da placenta, né? Tá. Porque a placenta, ela vai ficar fixada no útero e ela, através dela e do cordão, do que ela pega dos nutrientes da parede uterina do útero, é o que vai ocorrer a oxigenação e as trocas dos nutrientes, né? Entre feto e mãe. E É incrível isso, né? Como Deus é perfeito. Perfeito. Muitas coisas dão certo para dar certo. Muitas coisas podem acontecer. E o que é o desenvolvimento, né, da pré-eclâmpsia? É quando nós temos uma malformação dessa placenta. Quando ela vai misturar a questão dessa placenta com a nossa camada do útero da mãe, onde vão ocorrer as trocas, esses vasos deveriam ser calibrosos. E eles não são. São de um calibre menor. E isso faz com que tenha um aumento da resistência. E essa placenta passa a não funcionar da melhor forma e a faltar oxigênio. Com isso, ela libera toxinas que vão ser liberadas na corrente da mãe e fazem com que os vasos do nosso organismo todos se contraiam e tenham o aumento da pressão arterial. E fora a alimentação, esses cuidados, tem alguma outra prevenção para que a gravidez não chegue a esse ponto? O ideal é, no início da gestação, realizar o ultrassom obstétrico com Doppler, que é um exame hoje que nós temos de rastreamento no primeiro trimestre, onde que ele faz uma calculadora com essas perguntas, se fuma ou não, a pressão no dia do exame, e ele calcula o risco dessa gestante. Se o risco dessa gestante der aumentado, nós já introduzimos para essa paciente o uso de cálcio e AS, para evitar que ela venha desenvolver a doença ou que venha desenvolver da forma mais grave. Tá. Olha, é muito importante você que está assistindo, que viu dentro aqui de toda a explicação que você está recebendo aqui com a doutora Larissa, que você procure um médico especialista e vá cuidar. Não fica pesquisando na internet, mas vá procurar o especialista, porque a gente está falando de vida, está falando de um bebê. Agora, o que é a síndrome de HELLP? A síndrome de HELLP é quando nós temos a destruição das nossas células vermelhas, junto com o aumento das nossas enzimas, uma alteração hepática do fígado, e essas enzimas se alteram com a diminuição das nossas plaquetas. Tudo isso leva a um risco muito aumentado, tanto materno quanto para o feto. E a paciente ela pode apresentar sangramento espontâneo por qualquer orifício. Nariz? Sim, por causa desses distúrbios da coagulação e da diminuição das plaquetas, né? É considerado, né, uma emergência, uma urgência obstétrica. Hoje, doutora, dentro da tua experiência, uma gestação, um bebê prematuro, a partir de quantas semanas a medicina pode dar suporte para que o bebê consiga sobreviver? Olha, tudo depende muito também da Caso maternidade. Caso, maternidade. Da Mas maternidade. Assim, qual foi o caso hoje em dia? Né, que eu antigamente, a criança, assim, antes de 30 semanas, a chance era muito pequena, né, de sobreviver. E hoje eu vejo bebês mais novos, prematuros, abaixo das 30 semanas, e que estão conseguindo, com a ajuda de toda a ciência, terem uma perspectiva de vida maior, né? Sim, isso melhorou. Comparado com antigamente, o que melhorou? A assistência na maternidade, né, das UTIs neonatais, né, a infraestrutura e todo o conhecimento médico também referente a isso, melhorou muito. E os bebês, hoje em dia, antigamente, os bebês com menos de 1 quilo eram difíceis sobreviver. Hoje nós já temos relatos, dependendo da maternidade, do suporte, do aporte que tiver a instituição, de bebês que conseguem viver aí acima de 600, 700 gramas. Nós vemos bebês vitoriosos aí da prematuridade. E que isso é uma grande bênção. Então, às vezes, até num caso de pré-eclâmpsia, se você às vezes recebeu uma orientação médica, vai precisar ter o parto, né? O neném vai precisar nascer
um pouquinho antes. Que você tenha tranquilidade, claro, né? Cada caso é um caso, sempre está nas mãos de Deus a vida, mas para que você tenha esperança, porque tem muitas chances hoje, né, de que esse bebê seja vitorioso, né? Sim, tudo depende da idade gestacional. Bebês, né, abaixo de 25 semanas, 23 semanas, é mais difícil devido à própria prematuridade, dos pulmões ainda não estarem maduros, da insuficiência respiratória. E isso causa, infelizmente, às vezes, o óbito do bebê. Né? Passou dos 25 semanas, então já pode celebrar aí que as chances já são sempre maiores. Obrigada, doutora. Tá aí o Instagram da doutora Larissa para quem tirar mais dúvidas e o WhatsApp para mais informações. Um domingo abençoado para você, Obrigada. Doutora.